Eu vou primeiro dar uma boa notícia. A boa notícia foi transmitida hoje pelo chanceler Luiz Figueiredo, quando, ao falar numa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo nosso colega Ricardo Ferraz, fez uma avaliação geral sobre a política externa brasileira, focando aquelas prioridades que, no entender do governo, são as essenciais. Mas, ao levantar, ao eu ter levantado, junto ao chanceler, as questões relacionadas ao protocolo de Nagoya, que a Câmara dos Deputados está examinando neste momento, e em função de haver ainda algumas dúvidas relevantes sobre este protocolo, que tem, pela sua natureza, um impacto direto sobre o nosso patrimônio genético, na agricultura e na produção alimentícia. Diante dessa relevância que tem o setor da agricultura para a economia brasileira, não só do aspecto econômico, do aspecto comercial, nossa balança comercial, como diz a juventude, está bombando, nós vamos ter 200 milhões de toneladas de grãos, mas é preciso esse cuidado com a preservação desse patrimônio que nós temos do ponto de vista genético. E outros tantos que estão abrigados, como, por exemplo, acervo de coleções biológicas e de bancos de germoplasma de produtos exóticos. A nossa biodiversidade, que é tão complexa e tão, digamos, cobiçada pelo mundo. Eu perguntei ao chanceler, que é uma área muito cara a ele, como estão essas negociações, já que as informações que temos despertam dúvidas sobre uma matéria tão relevante. E ele, de fato, reconheceu e até disse que abria as portas do Ministério das Relações Exteriores para a assessoria dos senadores interessados nesse assunto, para que contribuíssem com a sua experiência. Nós temos aqui vários senadores que são doutores, eu diria, nessa matéria, que possam contribuir. O senador Blairo Maggi, por exemplo, o senador Assir Gurgás, o senador Luiz Henrique da Silveira, o próprio senador Jorge Viana, que participaram da elaboração do Código Florestal, no sentido de contribuírem para aperfeiçoar e evitar qualquer prejuízo à produção brasileira. Assim, isso terá impacto sobre o que se chama Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Agricultura e Alimentação. Essa abertura dá ao Senado uma grande e boa oportunidade, através da sua assessoria, para entrarmos nessa discussão. Então, essa é a boa notícia dada hoje. A outra notícia importante é que o senador Assir Gurgás, na nossa Comissão de Agricultura, hoje bem cedo, aprovou um requerimento para a realização de uma audiência pública para esclarecer como se dará a implantação do CAR, que é uma matéria extremamente importante, que é o cadastro para os agricultores na produção rural, em relação ao cadastro ambiental, melhor dizendo, rural, CAR, Cadastro Ambiental Rural. Isso é resultante daquilo que nós aprovamos aqui do Código Florestal. Eu pediria até, essa audiência foi aprovada, será realizada brevemente, talvez na próxima semana, e eu queria destacar essa iniciativa oportuna do senador Assir Gurgás, que foi saudada como o senso de oportunidade. E queria, senhor presidente, por conta desta matéria, da aprovação hoje na Comissão de Agricultura, presidida pelo senador Benedito de Lira, pedir a Vossa Excelência que a mesa determine a transcrição nos anais do Senado do editorial da Folha de São Paulo, de hoje, exatamente tratando desse assunto, cujo título é Degradação Legal, exatamente abordando as deficiências e os riscos que a questão do desmatamento pode enfrentar pela ausência da definição das regras claras da criação e da implantação e implementação do cadastro ambiental rural. Então, eu queria a transcrição, por gentileza, senhor presidente, desse editorial de hoje, que ele é esclarecedor e foi oportuno, porque hoje de manhã votamos a audiência pública e o editorial certamente não sabia dessa iniciativa
iniciativa no Congresso. Da mesma forma, aprovamos um requerimento de minha autoria para que seja realizado, por ocasião da Expo Direto, lá em Não Me Toque, o Expo Direto Cotrijal, que é um dos maiores eventos de difusão de tecnologias novas na produção agropecuária, da realização de uma audiência para tratar de extensão rural. O governo federal, com o nosso apoio, aprovou aqui a criação da Anater, mas a extensão rural precisa ser dada, especialmente ao agricultor familiar. As cooperativas já fazem esse trabalho e é preciso implementá-los. O Rio Grande do Sul vive um drama muito grave, presidente Mozarildo Cavalcante, com a decretação de uma espécie de falência velada da Emater Ascar, e que essa entidade está praticamente cobrindo, está presente em todos os municípios, em quase todos os municípios gaúchos, mas está correndo o risco de fechar as portas por conta de uma interpretação da Previdência Social em relação às contribuições previdenciárias dos servidores dessa instituição. Nós precisamos salvar, porque ela é um elo não só de vínculo entre o que faz a Embrapa do ponto de vista da ciência e levar o conhecimento ao agricultor, mas também do ponto de vista dos programas sociais que ela está operando com grande intensidade. Então, essa audiência será por ocasião da Expo Direto lá em Não Me Toque e foi aprovada hoje pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Por fim, a má notícia, senador Mozarildo, e aí toco no seu coração como médico ginecologista, é que me preocupou imensamente, e essa é a Semana Mundial do Câncer. Terça-feira, dia 4 de fevereiro, é celebrado no mundo inteiro o Dia Mundial do Câncer. Em novembro do ano passado, o Ministério da Saúde editou a Portaria 1253, determinando que a mamografia será feita a mulheres com até 49 anos e não tem mais o direito de detectar precocemente o câncer de mama. Essa portaria está restringindo o repasse de verbas da União aos municípios, as mamografias em pacientes na faixa etária de 50 a 69 anos. A medida vai na contramão de uma lei, a Lei 11.664, de 2008, que está em vigor desde 29 de abril de 2009, garantindo a todas as mulheres, a partir dos 40 anos, o direito à mamografia. Além disso, senador Mozarildo, a portaria que eu referi agora, 1253, está praticando um procedimento que é muito criticado pela área médica, porque está sugerindo ou determinando a meia mamografia, denominada mamografia unilateral, isto é, exame em apenas uma das mamas. Só uma das mamas. É de surpreender, senador Mozarildo. Pelo que estabelece o texto, os municípios têm a opção de arcar sozinhos com o custo de mamografias para mulheres com até 49 anos e podem remunerar somente a mamografia unilateral. Diante do subfinanciamento da saúde do nosso país, com diminuição progressiva da participação da União no custeio do Sistema Único de Saúde e consequente oneração dos municípios, a referida portaria, na prática, nega às mulheres com até 49 anos a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama. E olha que esta casa, senador Mozarildo, fez um trabalho intenso, Vossa Excelência ajudou muito, fizemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tudo relacionado à prevenção ao câncer. E, especialmente no caso da mulher, o Outubro Rosa, a mamografia é sempre citada como uma das referências mais importantes, indiscutivelmente, de eficácia na prevenção do câncer de mama. Então, eu trago aqui também uma manifestação da Comissão Nacional de Mamografia, formada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Mastologia, um estudo internacional apontando a redução de 26% a 29% da mortalidade das mulheres entre 40 e 49 anos, comparada a pacientes não submetidas ao rastreamento
no caso, a mamografia preventiva. Assim, eu queria dizer que essa comissão cita também um estudo brasileiro, mostrando que 42% dos casos de câncer de mama registrados em Goiânia ocorreram em paciente abaixo dos 49 anos. O levantamento tem em um grande hospital oncológico de Curitiba, do senador Requião, aponta que, de 2005 a 2009, 39,8% das pacientes operadas com diagnóstico de câncer de mama tinham até 49 anos. O índice passou a 37,1% de 2010 a 2011. Então, eu queria trazer esse alerta, porque penso que é contraditória a portaria com uma lei pré-existente garantindo a prevenção às mulheres com a mamografia. E não é justo, senador Mozarildo, tornar ainda mais complicada a situação já de penúria financeira dos municípios arcando com essa despesa. Eu queria aqui apresentar a dúvida a respeito da eficácia e das reais razões pelas quais o Ministério da Saúde, que tem preocupação muito grande com a prevenção, tenha tomado uma atitude dessa natureza. Muito obrigada, presidente.